e antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Ahm, eu vou tentar, digamos assim, falar daquilo de algumas das dimensões referentes ao que podemos chamar a participação de católicos nos órgãos de poder político no período da Revolução, portanto 74, 76, e também não só os órgãos de poder político nesse período muito específico, como também nos partidos políticos que então se formaram, os que foram legalizados e os que se constituíram de novo, enquanto formas de concorrência para o exercício do poder, nomeadamente na disputa eleitoral. Portanto, quer no plano das decisões propriamente ditas, um, que afetam, digamos assim, toda a sociedade, portanto, medidas, regras, leis, etc., que sejam adotadas pelos governos naquele período e em períodos subsequentes, e participação partidária propriamente dita, portanto, em atos eleitorais, visando, obviamente, a disputa do poder. O que é que eu vou aqui entender por católicos? Não apenas e só uma questão de. Não apenas e só, que já é muito, mas não tanto, pronto, a dimensão, digamos assim, pessoal, comunitária, a expressão da fé, mas vou falar de figuras que exerceram cargos de direção ou de responsabilidade em organizações católicas. Ahm, Antes do exercício do poder político, propriamente, em 74, 76, tiveram, portanto, alguns cargos oficiais de responsabilidade em organizações de matriz católica. Presidiram essas organizações ou escreveram para as publicações oficiais das mesmas organizações ou publicaram textos nas suas coleções, nas suas editoras. Mobilizaram para atividades, destacaram-se como referências de algumas iniciativas e publicamente, portanto, eram vistos como tendo cargos de relevo dentro das organizações católicas, uma vez que essas mesmas tinham algum impacto, portanto, tinham alguma notoriedade, as figuras de que eu vou falar antes do exercício do poder político propriamente dito. Um, E vou fazê-lo numa lógica de continuidade, isto é, não vou falar de figuras que tiveram algum relevo de 64 em diante, mas que antes já tinham, quer nas organizações católicas, quer do ponto de vista público propriamente dito. Eu vou talvez dar menos destaque, não vou falar, não, menos, não vou dar praticamente nenhum, a não ser alguns flashes. A atuação política propriamente dita de 74 em diante, vou dar mais destaque, se quisermos, aos seus antecedentes, ou seja, às coisas que faziam antes. Seja precisamente em organizações católicas, os cargos que exerceram, mas também, em alguma medida, as ideias, as propostas, o que diziam, o que refletiam, o que defendiam, o que destacavam, ou seja, aquilo que, de certa forma, lhes deu também notoriedade, não apenas o cargo, mas os conteúdos, digamos assim, as ideias que colocavam na praça pública ou algumas das ideias. Eu não vou fazer umas biografias exaustivas e as 6 figuras que vou falar justificavam biografias exaustivas. Eu vou só dizer meia dúzia de coisas sobre cada uma delas. E vou focar muito, vou fazer aqui batota, no sentido que vou olhar sobretudo para um jornal, que é o Jornal Encontro, o Jornal da Juventude Universitária Católica, e que, depois podemos eventualmente discutir isso, eu entendo que é, digamos, um espaço de formação, quase de recrutamento, de responsáveis políticos, ou um espaço de formação para a atividade política propriamente dita, e que começa a ser publicado na segunda metade dos anos 50 e se prolonga depois durante a década de 60. E vou também fazer algumas alusões ao período imediatamente pós-76, ou seja, pós-Constituição de 76, as primeiras eleições para a Assembleia da República, a formação do primeiro governo, primeiras eleições presidenciais e as primeiras eleições autárquicas já no final do ano. As primeiras figuras que eu gostava de mencionar são duas, João Salgueiro e Manuela Silva.
que tiveram posições políticas, como dá para ver nessas micronotas biográficas que aí se encontram, posições políticas em lugares distintos do espectro ideológico e partidário pós-74, e que vinham ambas do universo católico. Se na democracia estiveram em lados que nós podemos dizer à partida distintos, ou em partidos diferentes, ou em governos apoiados por partidos diferentes, no caso de Manuela Silva é mais isso que se pode dizer, de certa forma, se quisermos em contenda, tinham estado juntos ambos e de forma convergente, uma vez que ambos presidiram a JUC, um à JUC, outra à JUCF, a Juventude Universitária Católica, e a Manuela Silva, a feminina. Situaram-se, portanto, ambos, como estava a dizer, na zona do centrão, daquilo que nós podemos classificar como o centrão na atualidade, e que eram, no final da década de 50, figuras, portanto, nomeadas foram nomeados como presidentes da JUC e da JUCF, e que publicaram no jornal Encontro, não é esse artigo, porque é uma tomada de posição conjunta das duas organizações. O que é que eles fizeram antes de ir ao artigo propriamente dito, ou ao texto propriamente dito? João Salgueiro já tinha sido governante antes de 74, foi governante durante o período de Marcelo Caetano, depois citou-se no PSD, concorreu à liderança do PSD, que perdeu para Cavaco Silva em 1983. Manuela Silva esteve logo no primeiro governo constitucional de 76 no PS. E aqui pronunciam sobre um decreto relativamente famoso, o decreto 40.900, que afetava a liberdade de associação por parte das organizações estudantis. Ou seja, o decreto acabou por não ser aplicado em toda a sua extensão. Foi uma forma que o governo de Salazar, à época, teve de condicionar as organizações universitárias, organizações académicas, revendo a legislação anterior que vinha dos anos 30, de 1932, e a JUCF, liderada por João Salgueiro, presidida por João Salgueiro e por Manuel Silva, uma e outra, respectivamente, nessa qualidade, tomaram posição contra um diploma específico, o que no período de Salazar não era propriamente a atividade mais corriqueira propriamente dita. E não foi só o JUC e JUC, o CADC também, para além de organizações que não estavam todo na esfera do catolicismo. E tem mais essas, podemos nós dizer. Uma terceira figura, Maria de Lourdes Pintacilgo, que, como Manuela Silva, não disse isso há pouco, esteve, portanto, militou, podemos dizer, no GRAU, uma organização católica feminina para mulheres, e teve também, à semelhança de Manuela Silva, cargos em organizações internacionais católicas nos anos 50, algumas estão aí referidas, e que, como é sabido, portanto, teve atividade política antes de 74, não governativa, mas num órgão mais ou menos obscuro, que era a Câmara Corporativa, mas foi escolhida por Marcelo Caetano e aceitou ser procuradora à Câmara Corporativa entre 69 e 74, e depois teve vários cargos governativos, logo nos governos provisórios, como Secretário de Estado da Segurança Social, logo no primeiro dos governos provisórios, em 74, e depois nos governos sucessivos, já como Ministra dos Assuntos Sociais, e veio a ser Primeira-Ministra de um dos governos de iniciativa presidencial, com Ramalhianes, portanto, em 79, entre 79 e 80. E foi candidata à presidência da República em 86, quando concorreram pela primeira vez, já não militares, mas civis, ao cargo de chefe de Estado, e ainda veio a ser deputada europeia nas listas do PS em 87. Este texto é um texto de Manuela Silva, portanto, se dá para ver a responsabilidade cívica do universitário. O título fala logo por si, relativamente ao seu conteúdo, ou seja, estamos a falar de atuação cívica, nomeadamente da parte, isto é um jornal de universitários, por parte dos leitores e, obviamente, também dos redatores e dos responsáveis pelo jornal.
Portanto, temos já dois temas, do meu ponto de vista, relativamente interessantes no que diz respeito aos antecedentes da atuação política propriamente dita pós-74, sendo que também já temos quem a tivesse exercido antes de 74. A responsabilidade cívica, por um lado, a atuação cívica, por um lado, e a tomada de posições relativamente a matérias, a medidas muito específicas, nomeadamente de acordo com consideradas como atentatórias de alguns direitos fundamentais, nomeadamente a liberdade de associação. Um terceiro texto, uma terceira figura que eu gostava de referir é a figura de Mário Morteira, também com um texto de primeira página, digamos assim, no jornal Encontro, que era um economista, foi um fundador e presidente de uma cooperativa, a Pragma, antes, portanto, nos anos 60. Seria também um dos fundadores da SEDES, a que João Salgueiro também pertenceria, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que ainda existe, muitas vezes vista nos anos 60, portanto, já no período de Marcelo Caetano, como um protopartido ou um embrião de um partido político, mas é fundamentalmente uma organização preocupada com o desenvolvimento económico e social, com cursos à disposição, etc., a esse respeito, medidas de iniciativa económica, ou com comentários sobre medidas de iniciativa económica, cenários, etc. Mas Mário Morteira, para além desses cargos e também de autor de um texto neste jornal da JUC, foi o Ministro dos Assuntos Sociais do primeiro governo provisório, também logo em 74, e depois do Planeamento e da Coordenação Económica no quarto e quinto governos provisórios. E foi precisamente como ministro com a pasta do Planeamento e da Coordenação Económica do quarto governo, liderado por Vasco Gonçalves, que acabaria por ser o ministro responsável pelo programa de nacionalizações dos setores básicos da economia, as principais empresas da indústria, transportes e comunicações. Um governo que teve um cunho ideológico, digamos assim, muito vincado, portanto é formado logo após o 11 de março e cai no curso chamado Verão Quente de 1975. Era o período em que um dos slogans sobre a concretização da via socialista, como o próprio primeiro-ministro anunciou, portanto Vasco Gonçalves, a revolução ou avança, portanto, ou prossegue, ou morre, ou para. E este quarto governo teve, portanto, como estava a dizer, um cunho ideológico pelas nacionalizações, depois da banca e dos seguros, que tinham sido aprovadas pelo Conselho da Revolução, mas vão prosseguir de forma muito intensa, como já disse, sob a tutela maior, digamos assim, do ministro responsável pela pasta, que era precisamente Mário Morteira. Foi um período também de intensificação das ocupações de propriedades agrícolas, das ocupações de terras, dos assaltos a sedes do Partido Comunista e do MDP, portanto, no Norte, no geral, após manifestações de apoio ao clero e à Igreja, o período em que houve algumas tentativas de controlo, nomeadamente do jornal República, né, por parte do governo, e o período, digamos assim, da ocupação das instalações da Rádio Renascença, e também o período em que se formaram organizações clandestinas no Brasil e em Espanha para luta armada contra o curso da Revolução. Portanto, podemos classificar genericamente como de extrema-direita, dado a natureza, digamos assim, das medidas implementadas pelo chamado Quarto Governo. Uma quinta figura completamente diferente, Henrique Barrilar Ruas, também autor de um texto já nos anos 60, e digo bastante diferente porque a sua perspectiva ideológica, digamos assim, o seria. Portanto, estamos a falar de um monárquico, membro daquilo que se pode apelidar como a quarta geração de integralistas. Fundou uma revista ainda nos anos 40, no final dos anos 40, em Coimbra, a revista Cidade Nova. Lançou um movimento, a Renovação Portuguesa, viria a estar no terceiro congresso, portanto, apesar da sua matriz, que apressadamente poderíamos dizer conservadora, a de ser monárquico, esteve no terceiro congresso da oposição democrática em Aveiro, onde defendeu de forma muito incisiva
a autodeterminação dos povos das colónias portuguesas em África. Neste texto sobre a Igreja e o pensamento moderno, subordinava por completo, não vou agora estar aqui a ver em detalhe, mas subordinava por completo a política à religião. Portanto, estamos, de forma simplificadora, a falar de uma corrente política bastante diferente daquelas em que os anteriores elementos que nós referimos se situava, sob vários pontos de vista. Este texto, aliás, é um texto sobre os erros fundamentais do pensamento moderno, portanto, muito na linha dos sílabos, o materialismo, o ideologismo, etc. E que, como monárquico, veio a estar, portanto, no PPM já, quer antes de 74, no PPM não, na Comissão, portanto, foi candidato, aliás, a deputado nas primeiras eleições de Marcelo Caetano, quando houve listas, não elegeram nenhuma, só a Assembleia, só a União Nacional é que elegeu deputados, como é óbvio, mas de qualquer das formas, quer a CDE, quer a CEUD, quer a chamada Comissão Eleitoral Monárquica apresentou deputados, candidatos a deputados em vários círculos eleitorais, entre os quais Henrique Barrilar Roos, ou seja, a sua atividade política era anterior como candidato a deputado no período ditatorial e depois também, a posteriori, veio mesmo a ser deputado pelo PPR. E, finalmente, está mais ou menos por ordem cronológica que vão surgindo no jornal Encontro, e aliás os cabeçalhos mostram também a evolução do mesmo jornal, portanto que em 10 anos foi fazendo algumas mudanças de imagem, digamos assim. Uma sexta figura que eu gostava de mencionar é Vítor Constâncio, economista, como mais três das anteriores figuras que eu falei, portanto há aqui uma predominância de economistas neste micro universo. Portanto, economista, foi também um dos fundadores da SEDES, seria também governante nos primeiros governos provisórios, no primeiro e no segundo, e depois também no sexto como secretário de Estado, e depois ministro das Finanças no terceiro governo constitucional, portanto, já em 1978. Depois foi deputado, foi secretário-geral do Partido Socialista, depois teve uma carreira já como economista na Banco de Portugal, instituições europeias, pronto. Também, chamemos-lhe assim, do Centrão, portanto, como líder do Partido Socialista durante um período. Foi também um dos fundadores da Pragma, como creio que não está aí, mas foi à semelhança de Mário Morteira, e que tem um texto bastante interessante, em 1965, sobre desigualdades e pobreza, um tema claramente incómodo para o regime, e ele faz uma série de avaliações pontuais com indicadores e com observações e avaliações críticas sobre o estado da sociedade portuguesa, as assimetrias, as condições de exclusão, etc. Avançando, mesmo que tu, Juan, não me tenhas dito para o fazer, avançando para as conclusões, nas quais. No timing, estás no timing, por isso é que eu não disse nada. Tá ok, os 5 minutos que restam então chegarão. O universo é um universo muito restrito, não é? Portanto, um universo de 6 pessoas, 6 indivíduos, 4 homens e 2 mulheres, até do ponto de vista de género, não está mal. Portanto, à época não está nada mal, à época até está bastante avançado. 4 economistas, uma engenheira química e um historiador, o que fica bem neste painel. Todos eles muito, o mais conservador no caso, uh, todos eles muito próximos do Centrão PPM, como sabemos, também chegou a ter pastas governativas em determinados períodos, não no caso de Henrique Barrilar Ruas. Temos um líder partidário, um candidato a líder partidário, um primeiro-ministro, um candidato e também, para além de primeiro-ministro, candidato a presidente da República. Portanto, temos, se quisermos, não vou dizer a nata de maneira alguma, mas estou a dizer figuras com destaque. Portanto, é por isso que eu digo que com algum viés, eu estou a introduzir estou a inquinar, portanto, isto não é uma amostra representativa de maneira nenhuma.
ou de modo algum é uma amostra representativa. Se quisermos, é uma amostra representativa mais do jornal e da sua importância do que da presença de cristãos, ou no caso de católicos, nos governos provisórios e nas organizações partidárias de 74 em diante, nos governos provisórios e nos governos constitucionais. Estamos a falar, e ainda neste grupo há ainda duas figuras, Maria Luz Pinta Silva e João Salgueiro, que tiveram experiência política prévia. O que eu quero fundamentalmente tentar sugerir, mais do que demonstrar, é que não houve ali um passe de mágica em 74. Portanto, como se houvesse, quer dizer, houve sob muitos pontos de vista, quer dizer, há claramente uma ruptura, mas as figuras que vão ocupar os novos órgãos do poder e que vão ter atuação política, no geral, têm antecedentes e estas que eu mencionei têm antecedentes do ponto de vista de ou experiência política propriamente dita, cariz muito técnico, quer dizer, não podemos dizer que João Salgueiro ou Pintacilgo os cargos que exerceram foram cargos eminentemente técnicos, menos políticos, mas mais técnicos ou tecnocratas, ou tecnocráticos, como atualmente se diz. Uh, São figuras todas elas, portanto, dado o jornal onde publicaram, um, são figuras todas elas da JUC, e alguns com responsabilidades diretas, presidência a determinado momento. Maria Lourdes Pinto da Silva tinha sido presidente da JUC no início dos anos 50. Portanto, para além de Manuela Silva e de João Salgueiro, ou seja, metade deles tinham, se quisermos, não, é mais do que não, mesmo não queiramos, tinham a confiança direta do episcopado português para exercer aquele cargo. Julgo que não era uma organização que vivesse à margem do episcopado, bem pelo contrário, tinha não apenas o respaldo, como um mandato expresso do episcopado para o exercício de funções. E navegaram ou andaram por outras organizações católicas, caso do Graal, uma organização de mulheres, e organizações cívicas, ou seja, que combinaram, se quisermos, aquilo que nós podemos chamar a militância católica com a militância cívica. Estou a falar da Pragma, estou a falar da SEDES, que pertenceram, no caso da Pragma, 2 destes 6, no caso da SEDES, 3 destes 6 indivíduos que mencionei. E as duas mulheres pertenciam ao Graal, e as duas mulheres tinham sido presidentes da JUCF também. Isto levanta uma questão que é a sua atividade política advém de quê? Ou mais de que dimensão? Da militância católica ou da militância cívica? Ou esta cisão é passível de ser realizada, sim ou não? Esta cisão, quer dizer, esta separação é possível de ser feita ou não? E gostava ainda de, e agora sim, para terminar, que todos eles, enquanto autor de texto em jornais, mesmo que jornais, não estamos a falar dos grandes jornais nacionais, portanto, do Diário Notícias ou do Jornal do Regime, portanto, o Diário da Manhã ou o Jornal Monárquico, a Voz, estamos a falar de um jornal com um segmento muito específico e com uma tiragem, obviamente, sui generis, não é um jornal noticioso, é um jornal que se publicava tendencialmente mensalmente, mas creio que era 2 em 2 meses, que na realidade às vezes nem isso, portanto, é um jornal denso, um jornal quase formativo ou para discussão de ideias, e não um jornal, portanto, informativo, eminentemente. Estamos a falar de figuras que têm causas, portanto, os 6 falam de causas muito específicas. Tomadas de posição perante medidas adotadas pelo governo ditatorial, portanto, tomadas de posição contra medidas específicas e de afronta à própria atuação por parte da ditadura. Não houve custos propriamente ditos, até porque a contestação tinha sido generalizada na academia, mas mesmo que a academia fosse pequena. Mas era ocupada pela elite da sociedade, portanto, nos anos 50. Mas digamos que contestar o regime ou contestar medidas do regime não fazia parte
não fazia parte das regras, portanto, não era, digamos assim, o cotidiano da vida dos governantes serem contestados. Uma causa, portanto, a tomada de posição, defender a responsabilidade cívica ou a atuação cívica, não só com a pertença a organizações, bem, e a Pragma foi encerrada pelo regime, foi compulsivamente encerrada pela PIDE, e custou, digamos assim, processos de prisão, interrogatório, etc., por parte de alguns dos seus dirigentes, pouco depois, digamos assim, de ser formada. A SEDES não, de maneira nenhuma, o filho de Marcelo Caetano pertencia à SEDES, mas a Pragma era uma cooperativa para. Cooperativa era uma forma de escapar ao controle do regime. Podiam-se formar cooperativas culturais. Rapidamente, quando elas começaram a surgir, isso acabou. Rapidamente, porque elas começaram a surgir tarde, mas os problemas com a Pragma, confronto, etc., fizeram com que a legislação fosse apertada e já não fosse tão fácil criar formas de associação que permitissem discutir temas, como era o caso da Pragma, o planeamento económico e o progresso social, a imigração, isto em 1967, que era um tema sensível, portanto, o regime escondia os fluxos migratórios, dadas as condições em muitas regiões do país, no interior e também no litoral, de pobreza iminente, falta de emprego, e, portanto, a imigração era uma solução grande, para além da guerra colonial, em estratos mais circunscritos, obviamente. As possibilidades económicas no acesso à universidade, tema, digamos assim, que não era suposto o regime ver discutido, que só acedia à universidade quem tinha condições económicas para o poder fazer. Portanto, olhar a universidade como um meio de ascensão social tinha custos, como é óbvio, tinha custos económicos, financeiros, portanto, custava dinheiro. Nem toda a gente se podia dar ao luxo de estudar até o sétimo ano e ir para a universidade. Portanto, e discutir isso em público não era propriamente algo de muito simpático. Portanto, isto para dizer que havia uma consciência cívica de formação de associações e de defesa, como foi o caso de um dos textos da Maria Lourdes Pinto da Silva, a responsabilidade cívica do universitário, discutir a pobreza, e a exclusão social, tema também ele, obviamente, incómodo, e este passado, digamos assim, de defesa de causas, defesa de convicções, defesa de atuação cívica ou de consciência cívica, é, digamos assim, um processo de explicação para a assunção de cargos governativos e atuação política, político-partidária concreta pós 1974, portanto, no período revolucionário e depois no período da consolidação da democracia. E pronto, termino. Ok. Muito obrigado. Ah, Obrigado, Nuno. Obrigado por só esta referir partilha. que, se me Força, der força. 10 segundos, Dou-te, claro. a Rita já tinha falado do projeto, é só que tem este nome ali em inglês de forma pomposa, mas e tem os endereços também para ser usados.